Morar em Paris parece um sonho, não é? A cidade da luz, dos cafés charmosos e das ruas cheias de história. Mas e se eu te dissesse que, para viver esse sonho, você pode acabar pagando caro? Muito caro! Se você já imaginou morar na capital francesa, precisa saber a verdade sobre os custos reais. Desde aluguéis exorbitantes até preços absurdos por um simples café, Paris pode surpreender quem não está preparado. Hoje vou te contar tudo o que você precisa saber antes de tomar essa decisão. Vamos falar de moradia, transporte, alimentação e, claro, como economizar sem abrir mão da experiência. Se você sonha em morar fora ou apenas quer entender melhor como funciona a vida em Paris, fica comigo até o final. E já deixa o like para apoiar esse conteúdo, porque essa informação pode salvar seu bolso. O mito versus a realidade. Quando pensamos em Paris, a imagem que vem à mente é de um lugar sofisticado e cheio de glamour. Passeios às margens do rio Sena, jantares românticos com vista para a Torre Eiffel e um estilo de vida cinematográfico. Mas será que a vida cotidiana dos parisienses realmente se parece com essa fantasia? A verdade é que a cidade tem dois lados muito distintos. O primeiro é aquele que vemos nos filmes e no Instagram. Cafés aconchegantes, moda impecável e uma arquitetura deslumbrante. O segundo, nem sempre mostrado, envolve apartamentos minúsculos com preços exorbitantes, filas intermináveis para tudo e um custo de vida que pode assustar até mesmo quem vem de outras grandes capitais. Imagine pagar mais de 1.500 euros por um estúdio de 20 metros quadrados ou desembolsar 6 euros por um simples café. Isso é mais comum do que parece. Muitos estrangeiros chegam cheios de expectativas e acabam enfrentando um choque de realidade ao perceber que viver em Paris não é apenas sobre arte e cultura, mas também sobre lidar com aluguéis altos, transporte lotado e um estilo de vida que exige planejamento financeiro. Isso não significa que Paris não seja uma cidade incrível, mas sim que é fundamental ter uma visão realista antes de tomar qualquer decisão. E é exatamente sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Quanto custa realmente viver em Paris e como se preparar para evitar surpresas desagradáveis. Agora que já desmistificamos um pouco a imagem idealizada da cidade, vamos entrar nos números e analisar o que realmente pesa no bolso de quem escolhe morar aqui. Começando pelo maior gasto de todos, a moradia. Os principais custos de vida. Se existe um fator que realmente pesa no orçamento de quem mora em Paris, esse fator é a moradia. O custo do aluguel na capital francesa está entre os mais altos da Europa. Os preços variam muito dependendo da localização. Em bairros centrais como Marais ou Saint-Germain-des-Prés, um pequeno estúdio pode custar entre 1.300 e 2.000 euros por mês. Já em regiões um pouco mais afastadas, como no 18º ou 20º arrondissement, ainda é possível encontrar opções na faixa dos 800 a 1.200 euros para um apartamento pequeno. Mas o custo do aluguel não é o único obstáculo. Para alugar um imóvel em Paris, é comum que os proprietários exijam uma série de garantias, como um fiador francês, um contrato de trabalho estável ou um depósito de 3 meses adiantados. Para estrangeiros sem um emprego fixo na França, esse processo pode ser complicado e muitas vezes exige recorrer a agências imobiliárias que cobram taxas adicionais. Além do aluguel, há os custos fixos, como condomínio, seguro obrigatório e impostos sobre a moradia, que podem acrescentar 100 a 200 euros ao orçamento mensal. Isso sem contar os custos de mobília, já que muitos apartamentos são alugados vazios. Diante desses desafios, muitos expatriados optam por dividir apartamento ou buscar alternativas, como residências estudantis ou plataformas de aluguel compartilhado. No entanto, mesmo nessas opções, a moradia continuará sendo a maior fatia do orçamento de quem deseja viver em Paris. A alimentação. Depois da moradia, a alimentação é um dos gastos mais importantes para quem mora em Paris. E assim como tudo na cidade, comer bem pode sair caro, mas também há formas de economizar. Se você gosta de comer fora, prepare-se para desembolsar valores consideráveis. Um almoço simples em um restaurante comum custa entre 15 e 20 euros, enquanto um jantar pode facilmente passar dos 30 euros por pessoa.
Em bairros turísticos, como Champs-Élysées, um café da manhã básico pode custar até 10 euros por um café e um croissant. Por outro lado, fazer compras no supermercado pode ser uma opção mais econômica. Redes como Lidl, Franprix e Carrefour oferecem produtos mais acessíveis, permitindo que um adulto gaste entre 200 e 350 euros por mês com alimentação básica. Já supermercados premium, como Monoprix, podem elevar esse valor significativamente. Uma alternativa interessante são os mercados de rua, onde frutas, legumes e queijos costumam ser mais baratos e de melhor qualidade do que nos supermercados. Além disso, muitos parisienses aproveitam as promoções de fim de dia nas padarias, onde os preços de pães e doces caem drasticamente perto do fechamento. Agora que já falamos sobre comida, vamos ver quanto custa se deslocar diariamente pela cidade. Transporte Paris conta com um dos sistemas de transporte público mais eficientes da Europa, mas isso tem um custo. O passe mensal do metrô, o Navigo, custa atualmente 86,40 euros e dá acesso ilimitado a metrô, ônibus, bondes e trens regionais dentro da Île-de-France. Se você usa transporte esporadicamente, um bilhete unitário custa 2,15 euros, mas comprar em lotes de 10, o famoso carnê, pode reduzir um pouco esse valor. Táxis e aplicativos como Uber são bem mais caros. Uma corrida curta dentro da cidade raramente sai por menos de 10 euros, e trajetos mais longos podem facilmente ultrapassar os 30 euros. Muitos parisienses optam por alternativas mais econômicas, como bicicletas do Vélib, que têm assinaturas mensais a partir de 3,10 euros, ou scooters elétricos que podem ser alugados por alguns centavos por minuto. Agora que já falamos sobre deslocamento, vamos ver o impacto das contas básicas no orçamento mensal. Além do aluguel, é preciso considerar os custos fixos de serviços essenciais, como eletricidade, gás, internet e telefone. Em Paris, as contas básicas para um apartamento pequeno variam entre 80 e 150 euros por mês, dependendo da estação do ano e do consumo. Durante o inverno, o aquecimento pode fazer a conta de eletricidade disparar, especialmente em apartamentos antigos, que não possuem isolamento térmico eficiente. Já no verão, os custos são menores, pois o ar-condicionado não é comum na maioria das residências. A internet e o plano de celular são relativamente acessíveis. Operadoras como Free, SFR e Orange oferecem pacotes de internet por 30 a 50 euros mensais, enquanto planos de celular com dados ilimitados podem custar 15 a 25 euros. Agora que cobrimos as despesas essenciais, vamos falar sobre lazer e entretenimento. Afinal, morar em Paris não é só pagar contas. Viver em Paris oferece inúmeras opções de lazer, mas é fácil gastar bastante se não tomar cuidado. Um ingresso de cinema custa em média 13 euros, enquanto uma taça de vinho em um bar pode sair por 5 a 8 euros. A boa notícia é que a cidade também tem muito a oferecer de graça. Muitos museus, como o Louvre e o Musée d'Orsay, têm entrada gratuita no primeiro domingo do mês. Além disso, parques como o Jardin du Luxembourg ou Buttes-Chaumont são perfeitos para piqueniques e passeios ao ar livre, sem gastar um centavo. Outro segredo é aproveitar eventos culturais gratuitos, como shows ao ar livre e festivais de verão. Com um pouco de planejamento, é possível curtir o que Paris tem de melhor sem estourar o orçamento. Agora que já analisamos os principais custos de viver em Paris, vamos entender o que torna a cidade tão cara em comparação com outras capitais europeias. O alto custo de vida em Paris não é apenas um reflexo da demanda por sua fama e popularidade. Há fatores econômicos e sociais que tornam a cidade ainda mais cara do que muitas outras grandes capitais europeias. Vamos entender melhor esses motivos. Primeiro, temos que falar sobre impostos. A França tem uma carga tributária relativamente alta, e isso afeta diretamente o custo de vida. Isso significa que produtos e serviços, desde alimentos até combustíveis, têm impostos que tornam os preços mais elevados. Um café que custa 2 euros em outros lugares pode facilmente sair por 3 a 4 euros em Paris,
devido à taxação. Além disso, a burocracia na França pode ser um pesadelo para quem não está familiarizado com o sistema. Processos como abrir conta bancária, alugar um imóvel ou obter um visto podem envolver uma grande quantidade de documentação, custos extras e, muitas vezes, uma espera longa. Para os estrangeiros, tudo isso representa um desafio adicional. Outro fator que eleva o custo de vida em Paris é a exclusividade de alguns serviços e bens. A cidade tem uma demanda muito alta por apartamentos e lojas de luxo, o que impacta diretamente os preços. Paris, por ser uma cidade global e central para negócios e turismo, tem o preço das propriedades inflacionado pela presença de investidores estrangeiros. Portanto, morar em Paris pode exigir mais do que apenas um bom salário. É necessário planejamento e compreensão desses desafios. Embora Paris seja uma das cidades mais caras do mundo, existem estratégias e alternativas que podem ajudar a reduzir significativamente os custos, tornando a experiência de viver na cidade mais acessível. Aqui estão algumas dicas práticas para não estourar seu orçamento enquanto mora em Paris. Evitar os bairros turísticos e centrais pode ser uma das melhores maneiras de reduzir seus custos de moradia. Embora regiões como o Marais ou o 7º arrondissement sejam as mais desejadas, elas também são as mais caras. Bairros mais afastados, como Belleville, Montreuil e Bagnolet, oferecem aluguel mais barato e, muitas vezes, uma experiência parisiense autêntica. Além disso, a rede de transporte público de Paris é excelente, o que significa que você pode facilmente se deslocar para o centro sem gastar muito. Se você está disposto a dividir seu espaço, isso pode reduzir muito seus gastos. O conceito de compartilhar um apartamento é muito comum em Paris. Os preços podem cair até 50% se você compartilhar um apartamento com outros. Plataformas como Roomlala ou Facebook Groups são ótimas para encontrar opções de colocation. Muitas pessoas que moram em Paris optam por empregos flexíveis para ajudar a cobrir os custos. Trabalhos como freelancer, professor de inglês, babá ou au pair, ou até mesmo guia turístico, são bastante comuns. Se você tem uma habilidade específica, como design gráfico, escrita ou programação, pode conseguir fazer freelas online para complementar sua renda. Morando em Paris, você certamente vai vivenciar uma das cidades mais incríveis do mundo. Mas, como vimos, isso exige planejamento financeiro e um olhar atento para os custos. De aluguel à alimentação, transporte e lazer, a vida na capital francesa pode ser cara, mas com as estratégias certas, é possível aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer sem perder o controle do orçamento. Se você está sonhando em morar em Paris, agora tem as ferramentas necessárias para tomar decisões mais informadas e planejar sua mudança com mais segurança. A chave para viver bem em Paris é entender o que esperar e adaptar seu estilo de vida às suas possibilidades financeiras. Então, antes de fazer as malas, pense nas alternativas que discutimos e comece a se planejar para viver esse sonho de forma sustentável. Se você gostou dessas dicas e quer saber mais, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos sobre viver fora.